Mateus capítulo 11, versículo 12, apenas o versículo 12. Acompanhe na sua Bíblia, abra o seu coração, se concentre neste momento, para que o Senhor tenha a oportunidade de semear em nós, mais uma vez, a sua palavra de vida, sua palavra de graça e de salvação. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Você pode repetir comigo assim? Desde os dias do João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Queridos, vejam só, nós estamos numa série de mensagens cujo tema principal é o reino de Deus está dentro de nós. Você pode falar comigo assim: o reino de Deus, diga com graça, diga com vida, com fé, o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de nós. Isso não é pequena coisa, é grande coisa. É um privilégio, não de todos, mas daqueles que o Senhor escolheu. Agora, a justificativa dessa série de mensagens consiste em despertar em nós a percepção da nossa necessidade em tomar posse do reino de Deus que já está dentro de nós. É certo que, fazendo parte deste reino dos céus, é certo que tendo este reino, que é o próprio Deus habitando o nosso espírito, há uma extrema necessidade, uma necessidade urgente de tomarmos posse, de nos apropriarmos das coisas do reino, da vida do reino, da graça do reino, da luz do reino, do próprio Senhor como o reino de Deus. É uma necessidade extrema, como o próprio apóstolo Paulo declara ali a Timóteo, quando ele diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Então há uma grande necessidade em estarmos tomando posse da vida eterna. Tendo a vida eterna, é necessário tomarmos posse desta vida eterna. É uma questão de você estar projetando a sua vida como uma vida proativa, uma vida que se desenvolve, que é fundamentada no lastro da fé, no lastro da constância, no lastro da perseverança, do temor a Deus e dessa busca em tomar posse de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Ele representa para nós, de todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. Então essa série de mensagens busca esse despertar em nós, em mim, em você, em todos aqueles que nos acompanham pela internet, esta necessidade, essa percepção de que é tempo de mudar comportamento, é tempo de estarmos meditando, refletindo cada um no seu próprio coração. Onde estivemos aqui no lançamento do segundo CD do Tiago, do Azorrap, e então eu fui convidado a ministrar uma pequena palavra, uma palavra rápida, no que diz respeito à segunda vinda de Cristo. E quando se fala de segunda vinda de Cristo, queridos, se fala de muita atenção, de muito temor. Ao falar da segunda vinda de Cristo, é falar de coisas profundas, é falar de grandes coisas que nos envolve, que envolve o nosso coração, que envolve o nosso procedimento, como servos de Deus, como servas de Deus, porque falar da segunda vinda de Cristo é falar de um coração totalmente desprendido deste mundo, de um coração totalmente abnegado, de um coração totalmente quebrantado diante de Deus, haja vista que a segunda vinda de Cristo diz respeito à intervenção do Altíssimo contra todo o sistema caído deste mundo. Então, quando Cristo voltar, quando esses céus se abrirem e Cristo descer com poder e glória, não mais como um cordeiro para sofrer, para ser rejeitado pelos homens, para ser desprezado, cuspido, estapeado, crucificado, não mais, mas vem agora como Senhor dos senhores e Rei dos reis, tomando posse do reino, cumprindo plenamente com a vontade eterna do Pai.
E então nós temos que pensar nisso. Nós como cristãos, como Ministério Apostólico de Volta à Palavra, precisamos estar concentrados nessas coisas, no objetivo maior da nossa vida cristã. Então essas mensagens têm como essa justificativa de estar despertando em nós o interesse pelas coisas de Deus, buscar em nós o despertar pelas coisas do alto, pelas coisas lá de cima, ainda que vivamos aqui ainda que vivemos aqui nessa terra, uma vida humana, necessária, uma vida social, uma vida familiar, mas sobretudo, precisamos ser guiados por uma visão celestial, uma visão de cima, como o próprio apóstolo Paulo declara aos Colossenses ali, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, estar olhando para as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra do Pai. Amém, queridos? E este texto que nós acabamos de ler aqui agora, que é Mateus capítulo 11, versículo 12, fala de uma possibilidade, porque o texto diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não é um mandamento, não está mandando você tomar posse, está te mostrando um caminho, uma possibilidade, porque ele diz, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, será que você, será que eu, será que os irmãos, será que nós estamos observando esta possibilidade de tomar posse do reino dos céus? Certamente essa palavra, ela não está combinando e concordando com a mesma palavra de João capítulo 3, versículo 5, quando é dito que ao nascer da água e do Espírito, entra-se para o reino. São duas coisas diferentes. Uma coisa é entrar para o reino, outra coisa é tomar posse do reino. Até porque a questão ali de João capítulo 3, ali é uma questão extremamente soberana. É algo que é dado não a todos, o entrar para o reino. Paulo fala em Romanos capítulo 9, que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus chegou ao teu coração, o Senhor derramou o coração dele sobre nós, sobre os nossos pecados, sobre as nossas misérias, sobre as nossas transgressões, sobre toda a inimizade que havia em nós contra Deus, e então fomos alcançados pela graça, e então entramos neste reino, como diz o próprio texto do versículo 15 ali de João 3, quando é falado sobre aquela serpente de bronze que foi erigida no deserto ali, Moisés erigiu a serpente de bronze, e aí Jesus declara, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para entrar no reino, é necessário agir soberano de Deus, é necessário a luz, o iluminar soberano do Espírito nos corações, para que então por meio dessa iluminação de Deus, nós possamos contemplar o Cristo crucificado, e ao contemplar o Cristo crucificado, somos constrangidos, somos expostos, então você consegue olhar para Deus, consegue olhar para a graça, para a misericórdia, e então olhando para o seu próprio coração, para a própria mesmice da nossa vida, para os nossos pecados, somos expostos e então somos iluminados, e a fé é plantada no coração neste momento. Essa fé é a capacidade de olhar para o Cristo crucificado e ver ali não um maldito, não um homem qualquer, mas ver ali o Senhor da glória, como aquele ladrão da cruz, ao contemplar Jesus, um dos ladrões da cruz, ao contemplar Jesus ali, disse, se tu és o Filho de Deus, desça daí, salva-te a ti e a nós também. Se tu és o Filho de Deus. Mas o outro do outro lado disse, Senhor. Você pode falar comigo assim, Senhor. Que diferença. Que diferença faz o iluminar do Espírito. Quando a graça é derramada, quando a luz de Deus brilha no coração, não mais conseguimos ver Jesus como qualquer coisa ou como um qualquer, mas olhando para o Cristo crucificado, vemos ali o Senhor. E o ladrão declarou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus declarou, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o iluminar de Deus, e esta graça, esta fé,
que possibilita a nossa entrada no reino. E todos aqueles que creram entraram para o reino de Deus. Você que creu, você está no reino de Deus. Diga amém. Diga, eu estou no reino de Deus. Diga, eu entrei no reino de Deus. Diga, eu faço parte do reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos totalmente libertos do império das trevas. Nada mais nos prende, nada mais pode nos prender, nada mais pode prender a tua vida, nada pode te impedir, porque você já não faz parte mais do império das trevas. Nós não fazemos parte mais deste reino de trevas, de pecado, de maldade, mas fazemos parte de um reino de amor, do reino do Filho de Deus, o reino dos céus. Amém, queridos? Fazemos parte. Agora, se por um lado, o apóstolo Paulo declara em Romanos 9, que não depende de quem quer e nem de quem corre para entrar no reino, depende da misericórdia de Deus, o mesmo apóstolo declara em 1 Coríntios 9, que devemos correr de tal maneira que o alcancemos. Então veja como são duas coisas totalmente diferentes. Por um lado, fazemos parte, já estamos em Deus, Deus já está em nós, fazemos parte deste reino de amor, de graça, de verdade, de luz. Agora, precisamos correr, precisamos nos apropriar, precisamos tomar posse dessa graça, precisamos tomar posse das bênçãos do reino, da vida do reino, e agora é necessário que haja um esforço por parte de cada um que se encontra nesta condição de reino dos céus. É necessário um esforço, é necessário uma vida proativa, é necessário observar, é necessário refletir, é necessário considerar, é necessário tomar alguns posicionamentos. Por isso que o pastor Alexandre está dando algumas chaves, né? Foram dadas algumas chaves, e quem quer receber mais uma chave, diga amém. Então eu vou entregar mais uma chave. Eu falei com o pastor Alexandre no domingo retrasado, falei assim, ó, dá-me a oportunidade e a honra de entregar mais uma chave, para mim e para todos os irmãos. Então nessa manhã eu entrego uma chave, para mim e para todos vocês. A chave da vitória, é a chave que vai possibilitar o acesso a Deus. Olha só, uma chave que vai abrir a porta, que vai abrir a possibilidade, o acesso à vida do reino. Há uma experiência com Deus, há uma experiência de Deus, há uma experiência da verdade. A chave que vai nos acessar a libertação efetiva e prática do reino. Porque afinal de contas, se o Senhor já nos libertou do império das trevas, é necessário que eu experimente essa libertação. É necessário que eu prove dessa libertação, deste gozo, desta alegria, desta graça. É necessário que tudo isso se torne real na minha vida, no meu dia a dia. E aqui o texto nos mostra esta possibilidade. O Senhor está nos mostrando uma possibilidade de se apropriar, de tomar posse, não somente da vida do reino hoje, mas também da manifestação do reino vindouro. Então hoje nós temos a possibilidade de experimentar como um antigozo da vida do reino, e também na segunda vinda de Cristo, experimentar o entrar no reino, experimentar reinar com Cristo os 1000 anos sobre as nações. Amém, queridos? Mas veja uma coisa interessante, abra sua Bíblia também em Lucas capítulo 19, e aqui começa a nossa reflexão. Lucas capítulo 19, versículo 11, você vai associar esses dois textos, Mateus 11 e Lucas 19, para que então a partir dessa associação, possamos refletir nesta manhã. Aqui em Lucas 19, versículo 11 diz assim: ouvindo eles estas palavras, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Naquele contexto de Zaqueu, Jesus encontra-se com Zaqueu, Zaqueu subiu naquele pé de árvore para ver Jesus, Jesus foi até a casa de Zaqueu, e todo aquele contexto. Então, observando tudo isso, os fariseus, as multidões, aqueles que o acompanhavam, começaram a pensar e a imaginar que todos aqueles feitos de Cristo
parecia que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. E então, nesse contexto em que as pessoas pensavam que o reino havia de se manifestar, Jesus propõe uma parábola dizendo, versículo 12: então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Atenção, a parábola que Jesus coloca, que Jesus estabelece aqui nesse momento, é porque parecia a eles que o reino de Deus havia de manifestar-se ali naquele momento. Então, ao conhecer o pensamento das pessoas, ao ler os corações, Jesus propõe uma parábola dizendo: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o objetivo de tomar posse de um reino e depois retornar. Este homem nobre é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, que após a sua morte e ressurreição, estaria sendo ascendido aos céus, e então, uma vez entronizado à direita do Pai, estaria tomando posse do reino. Então, Mateus 11 diz que aqueles que se esforçam tomam posse do reino. Aqui, do contrário, é Cristo querendo tomar posse do reino. Quem entendeu alguma coisa, diga amém. Quem entendeu os contrários? Você entendeu? Que lá em Mateus diz que há uma possibilidade de nós tomarmos posse do reino, por meio do esforço, da diligência, da fé, da dedicação, da entrega. E aqui diz que este homem nobre que é Cristo, ao subir aos céus, foi entronizado e então começou a tomar posse do reino. Então são dois tomar posses, nós tomando posse do reino e Cristo tomando posse do reino. Que coisa interessante, não é interessante, queridos? Dois tomar posses, nós tomando posse e Deus tomando posse do reino. Isso nos faz entender que, por um lado, Deus deseja que nós tomemos posse do reino, por outro lado, o próprio Deus deseja tomar posse do reino. E aí nos faz lembrar de um texto muito importante, que é um princípio que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, quando é dito assim, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Então isso nos faz pensar em quê? Veja só, se é do coração que procedem as fontes da vida, vamos trazer essa palavra, este princípio, que devemos atentar para o coração, devemos estar ligados no nosso coração, devemos julgar o nosso coração, devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes, as decisões, os propósitos, as escolhas, as saídas da vida. Então vamos aplicar esse princípio para os dois textos que acabamos de ler. Nós precisamos tomar posse do reino, amém? E Deus precisa tomar posse do reino que somos nós, e é do coração que procede. Então ouça o que eu vou falar para você aqui. Tomar posse do reino é tomar posse do coração de Deus. Diga amém. É se apropriar do coração de Deus, porque é do coração do Pai que procede o desígnio do Pai, é do coração do Pai que procede a sua alegria, a sua satisfação, o seu prazer. É no coração do Pai que nós entendemos o seu propósito, a sua vontade eterna, que é o próprio Cristo. É do coração do Pai que procede toda fonte de verdade, toda fonte de amor, toda fonte de luz, toda fonte de graça e de poder. Se apropriar do reino é se apropriar do coração do Pai, é entender o coração do Pai, é olhar para o coração do Pai e concordar com o coração, se colocar em unidade com o coração do Pai, é se apropriar da verdade do coração do Pai, do prazer do Pai, que é Cristo. Amém? Quem entendeu essa primeira parte? Amém? Em contrapartida, Deus deseja tomar posse do teu coração. O reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Isso diz respeito a nós nos apropriarmos de Deus, do coração do Pai, do desejo do Pai, da alegria do Pai, daquilo que está no coração do Pai, de toda a vontade eterna do Pai. Por outro lado, Cristo, ao ser entronizado, ao ser recebido na glória, ao ser exaltado naquele dia da sua ascensão, da sua ressurreição, ele foi entronizado e foi dito que todos os inimigos de Deus seriam colocados por estrados dos seus pés, porque agora chegou o momento
de que a casa de Deus passasse por um juízo. O momento de ser julgado a casa de Deus é chegado. E então agora Deus, o próprio Cristo em ressurreição, em glória, Ele vai começar a tomar posse do reino, que diz respeito a tomar posse do nosso coração. Do nosso coração. E então nesse sentido agora, nós começamos a entender coisas muito profundas no que diz respeito à vida cristã. A vida cristã não consiste em religiosidade, em momentos, em coisas, em algumas orações, em alguns louvores, em levantar a mão, em repetir uma palavra, em ter uma Bíblia, em fazer parte de um ministério, de uma igreja, de qualquer que seja uma corrente teológica ou cristã. Vida cristã não consiste em momento, em coisas, mas a vida cristã consiste em conhecer a Deus, em se apropriar de Deus, em se unir ao Altíssimo. Vida cristã consiste em um empenho, em um esforço em se aproximar de Deus a cada dia, porque o nosso trabalho, o nosso esforço não consiste em fazer coisas para Deus, mas consiste em permitir que Deus tome posse do nosso coração. A única coisa que você pode fazer para Deus, e é lógico que tudo que eu citei aqui fazem parte de uma liturgia, de um serviço a Deus, as orações, os louvores, os cânticos, as celebrações, a leitura da Bíblia, o conhecer a doutrina do Senhor, o se reunir, o estar com os irmãos, todas essas coisas fazem parte das disciplinas que compõem a vida cristã. Mas a vida cristã, tudo isso deve se resumir em uma só coisa. Diga uma só coisa: render-se a Deus, se aproximar de Deus. As nossas orações servem para quê? Para nos aproximarmos de Deus. Os cânticos servem para quê? Para nos aproximarmos de Deus. A palavra de Deus, a verdade, a doutrina neotestamentária, a verdade apostólica, serve para quê? Para nos aproximarmos de Deus, para que nosso coração seja ganho pelo Senhor a cada dia. E é nesse ritmo, é nesta base, é nesta caminhada que nós vamos conhecendo a Deus. É nesse ritmo que vamos conhecendo a vida do reino e experimentando a vida do reino efetivamente na nossa vida. É o maior desafio, queridos. É fácil ter uma Bíblia, é fácil sentar nessa cadeira, é fácil cantar 3, 4, 5 cânticos, é fácil fazer algumas orações, é fácil trazer algumas ofertas e colocar aí no gasofilácio, é fácil até pregar para alguém, é fácil vir ao lançamento do CD do irmão Tiago, a Zorrep. É fácil comprar um CD e presentear alguém. Agora, como é difícil se aproximar de Deus, como é difícil ter comunhão com Deus, como é difícil se render a Deus, como é difícil se doar a Deus, porque o se doar a Deus, o se entregar a Deus, é o espírito do reino. O que é o sentimento do reino? O que é o espírito do reino? Se não essa entrega. Olhe para Cristo. Ele é o modelo. Ele é o paradigma para que uma vez olhando para Jesus, você tenha um paradigma, uma maneira de seguir. Cristo foi aquele que chegou diante do Pai e disse: Pai, Hebreus capítulo 10, versículo 5. Ofertas e sacrifícios não quiseste, por isso um corpo me preparaste. Eis aqui estou, ó Pai, para fazer toda a tua vontade. É o momento da encarnação. É o momento, como diz ali o Gálatas capítulo 4, no momento em que se completa os tempos, na plenitude do tempo, naquele exato momento em que o Verbo estaria vindo a este mundo, que ele diz: eu estou aqui, ó Pai, para fazer eis-me aqui, para fazer toda a tua vontade. Esse aqui é o espírito do reino. A palavra de ordem do reino. Quem quiser experimentar a vida do reino, tem que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eis-me aqui, ó Pai, cumpra-se em mim toda a tua vontade. É o princípio maior para se experimentar a vida do reino. Não há como experimentar a vida do reino, não há como provar das grandezas de Deus, das riquezas insondáveis do reino dos céus, se não ter esse coração, esse espírito de entrega. Por isso eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Provérbios capítulo 23, porque aqui tem um texto maravilhoso, um texto que muito nos chama a atenção. Provérbios capítulo 23, versículo 26, simples,
Dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbios 23, versículo 26. Olha só o rogo divino. É um rogo, é um apelo, é o bater de Cristo na porta do coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Simples, mas profundo. Porque o próprio Deus falando a você, falando a mim, falando a nós, falando aos seus filhos: eu preciso de uma coisa. Não quero que você corra, eu não quero que você fique inserido num contexto de ativismo religioso, correndo atrás de muitas coisas, como é dito ali naquele episódio de Marta e Maria, lá de Lucas 10, correndo atrás de muitas coisas, querendo fazer muitas coisas, querendo provar para Deus que você é bom de serviço. Para com isso. Só tem uma coisa que Ele quer. Ele diz: dá-me o seu coração. Quantos são capazes de entregar o coração a Deus? Aqui é um princípio que vai nortear, que vai nos colocar em um limite, em uma linha muito tênue de experimentar ou não experimentar a vida do reino. Saiba disso, porque experimentar a vida do reino é algo simples, mas complexo ao mesmo tempo. Há esse paradoxo entre a simplicidade e a complexidade. A simplicidade porque a informação está dada. Deus deseja o meu coração, Deus deseja o seu coração. Só que os nossos corações, eles estão embebidos, estão absorvidos, estão embriagados, cheios do espírito deste mundo, que é contrário ao espírito do reino, ao espírito de Cristo. Porque enquanto o espírito de Cristo diz: estou aqui, ó Pai, eis-me aqui, estou para fazer toda a tua vontade, o espírito do mundo diz: Pai, eu sei que tu tem uma vontade, e eu até respeito a tua vontade, mas eu também tenho vontades. E as nossas vontades, muitas vezes, têm suplantado a vontade de Deus. Os nossos corações, muitas vezes, têm resistido falar de Deus. Lembram quando ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, é dito: eis que estou à porta e bato? Quantos conhecem esse texto? Diga amém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, certamente eu entrarei ali, na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então a vida do reino consiste nesta mútua habitação, neste coabitar, neste mútuo relacionamento entre nós e Deus, Deus em nós em Deus, Deus em nós. Nós conhecendo o coração de Deus, Deus conhecendo o nosso coração, nós tomando posse do coração de Deus e Deus tomando posse do nosso coração. Só que há uma condição ali naquele texto de Apocalipse. O Espírito está dizendo às igrejas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, porque a condição ele se encontra no abrir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Então veja como que aquela palavra é uma palavra não dita àqueles que não entraram para o reino, é dita para aqueles que já estão no reino. Aquela palavra é dita à igreja, aquela palavra é dita a cada um de nós. Amém? Se ouvir a voz e abrir a porta, se entrarei. Isso aqui aponta para um relacionamento com Deus. Isso aqui aponta para a possibilidade de se experimentar o gozo de Deus, o gozo da vida do reino, experimentar a grandeza e o poder da graça salvífica, educadora, uma graça que tem o poder de libertar, que tem o poder de iluminar corações, de mudar vidas, de mudar famílias, mudar vidas para sempre. Esta graça que tem o poder de nos fazer pessoas diferentes, pessoas melhores, melhores cidadãos, melhores patrões, melhores empregados, melhores motoristas no trânsito, melhores pais, melhores mães, melhores pessoas, melhores servos de Deus. Não podemos levar nossa vida cristã com um pensamento escatológico,
Pastor, o que é levar a vida cristã num pensamento e sentimento escatológico? É ficar olhando para aquilo que Deus finalmente vai realizar em nós, porque é verdade que a obra que Ele começou em nós, Ele vai completar, porque esta é a verdade do Evangelho, amém? Saiba disso, Ele começou uma obra em você, e Ele vai completar. Não tenha medo não, pai. Não tenha medo não, pai. Ele vai completar a obra em você, porque Ele disse, Ele começou, e Ele vai completar. Agora, a pergunta é quando e como? Porque se soberanamente Ele estabeleceu o reino milenar, aqueles 1000 anos, para justamente tratar com essas coisas. Após o arrebatamento começa o agir de Deus, como eu dizia ontem, como eu disse hoje no início da mensagem. A intervenção de Deus, ela começa com a grande tribulação. É o basta de Deus, é Deus intervir na sua vida, intervir na minha vida, porque as oportunidades são dadas, tudo está pronto, tudo está feito, Cristo já morreu, os pecados foram perdoados, a dívida foi paga, já temos fé, já estamos no reino, já temos Deus. Agora uma obra está acontecendo efetivamente, silenciosa, interior, progressiva, dentro de nós, e Ele vai completar essa obra, porque Ele disse que vai completar. Agora é necessário, queridos, que esta obra seja completada hoje, amanhã, depois de amanhã, lá no teu trabalho, na tua casa, onde quer que você esteja. É importante que esta obra aconteça em nós hoje. Não podemos olhar para o futuro e ter a certeza, e dentro dessa certeza de que Ele vai completar essa obra, descansarmos e ficarmos acomodados. Não é tempo de se acomodar, é tempo de levantar, é tempo de refletir, é tempo de considerar essas coisas, é tempo de dar ouvido para a voz do Espírito que fala a nós. É tempo de dar ouvido ao bater do Espírito. Eis que estou à porta e bato. A bater na onde? Na porta da minha casa? Não, na porta da sua casa não, na porta do coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, abre essa portinha aí, me dá uma chance. Ele está falando para nós assim, me dá uma chance. Eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer parte do seu dia a dia, eu quero fazer parte da sua família, eu quero fazer parte dos seus projetos, eu quero fazer parte das suas decisões, eu quero fazer parte das suas escolhas, eu quero fazer parte da sua alegria, do seu entretenimento, sim. Ou você está pensando que quando você está feliz com a sua família, lá na sua viagem, com seus passeios, Deus não está ali não. Deus está ali, e Ele se alegra conosco, quando a alegria ela é justa, quando a alegria é equilibrada, quando os prazeres da nossa vida humana estão dentro de um equilíbrio de fé, de constância, de sobriedade, Deus se alegra com você. Deus não é um Deus carrancudo da religião, que foi pregado há muito tempo, aquele Deus que é iracundo, que lança as pessoas no inferno porque comeu um fruto, porque desobedeceu, agora vai queimar eternamente nas labaredas por toda a eternidade. Não. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus que se preocupa com você, que se preocupa com a sua família, que se preocupa com aquela tua preocupação de pagar tuas contas, aquela preocupação em criar os teus filhos, em educar os teus filhos. Deus está preocupado com isso também, saiba disso. Não é um Deus ausente, é um Deus presente. Agora, do contrário, não podemos ser servos ausentes, servos distantes, servos alheios, servos indiferentes. Lembra do tempo, no momento que Jesus estava sendo julgado pelos fariseus ali, por Anás, Caifás e aquela coisa toda, diz que Pedro seguia de longe. É lógico que Pedro imaturo, Pedro antes da sua conversão, lógico que depois Pedro foi um grande servo de Deus, e morreu, foi martirizado pela verdade do Evangelho, mas veja como que ele seguia de longe, ele seguia de longe, e nós não podemos seguir Deus de longe, levando o nome de cristão, levando o nome de servo de Deus, levando essa grande responsabilidade concedida a este ministério de pregar, de propagar esta verdade, porque grande é a responsabilidade que nos foi entregue, não somente para o pastor Alexandre e para os demais pastores, mas para todos nós, porque quando o pastor Alexandre aqui prega, você prega, quando os pastores pregam, você está pregando, quando essa mensagem chega lá para os irmãos lá da Alemanha, lá de Portugal, do Canadá, das regiões do Brasil,
Quando essa mensagem está chegando agora para os irmãos que estão nos assistindo em casa, via internet, nós estamos pregando e nós estamos viabilizando o processo de salvação. Estamos sendo cooperadores de Deus nesta obra, mas não podemos ter uma vida distante, descomprometida. É tempo de olhar para a Escritura e perceber o que a Escritura está nos dizendo. O que o Senhor está falando ao nosso coração? É simples, tudo pode se resumir na simplicidade do: dá-me, filho meu, o teu coração. Simples. Ele quer o coração. Porque se ele tiver o coração, ele tem tudo. Porque do coração procede as fontes da vida. Amém? É do teu coração que procede tudo. As tuas escolhas, os teus propósitos, as tuas atitudes, as tuas decisões concernentes a Deus e a sua palavra, a tua vida, as tuas escolhas, a sua vontade, a sua emoção, os seus pensamentos, tudo procede de lá. Se ele ganhar o coração, ele ganhou tudo. Por que às vezes é difícil congregar? Por que às vezes é difícil ofertar? Por que às vezes é difícil perdoar? Por que às vezes é difícil ministrar perdão? Pedir uma desculpa? Por que é difícil amar as pessoas? Porque o nosso coração está preso. Nós somos refém do coração. Ainda que libertos, de maneira eterna, é a nossa posição, libertos em Cristo Jesus, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas na prática e na experiência, estamos ainda presos em nós mesmos, presos com as nossas coisas, presos pelos nossos sentimentos, pelos nossos projetos. Não que não haja projetos, como acabei de dizer aqui, que Deus se alegra no teu projeto, Deus se alegra no teu bem-estar, Deus se alegra na sua alegria. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco, um Deus presente, maravilhoso, bondoso, está conosco na luta, na tribulação, na angústia. Como diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas não podemos fechar os olhos para a realidade da vida cristã, que consiste na entrega, que consiste nessa rendição. Diga rendição. Que está a chave. Se quiser a chave, pega aí. Rendição. É simples. Rendição. Entrega. Desistir. Para de lutar. Desiste de lutar. Para de lutar. Nós lutamos muito contra Deus e a sua palavra. Pastor, eu não luto não, sou a favor. Não, mas nós falamos que somos a favor. Mas são as nossas escolhas que vão determinar se somos a favor ou não. É no momento da adversidade, da pressão, que a nossa fé é provada. Nunca fale que é a favor de Deus e a favor da sua palavra. Nunca fale isso. Porque falar não vale nada. Quem tem boca fala o que quer. Até um escritor que diz, num dos seus escritos, que o diabo não tem medo do que você fala. Ele não se assusta com o que você fala. Jesus é o Senhor! O que foi? Está espantado por quê? Tá. O que foi? Diga: Jesus é o Senhor. Glória a Deus, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Altíssimo. Ele é Deus. Ele é o Verbo eterno, o Logos eterno, o Criador do universo, o mantenedor do universo, o nosso Criador, o nosso Redentor. Ele é o Senhor. Agora esta palavra, querido, esta frase, esta afirmativa, essa assertiva, ela tem que ser realidade em nós. Porque se Ele é o Senhor, nós somos o quê? E o servo não tem que estar questionando nada. O servo tem só que obedecer, tem só que se render, tem só que se entregar, tem só que fazer com que o Senhor fique satisfeito, e depois do Senhor ficar satisfeito, dizer as palavras da mensagem passada: fiz apenas a minha obrigação, sou um servo inútil. Quando o Senhor estiver bem alegre com você, você fala: fiz apenas, poderia ter feito mais. Então, quando ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração, se resume tudo nisso, porque aqui está o ponto, aqui está a chave. Quer vitória no teu casamento? Quer vitória na tua vida emocional?
Quer vitória na tua vida espiritual? Quer vitória em qualquer área da sua vida? Começa a observar e começa a se aproximar de Deus, entregar o teu coração para Deus. Deixa Deus ganhar você. Deixa Deus tomar posse desse reino que está aí. Deixa Deus se apropriar de você. Deixa Deus fazer parte da tua família, dos seus projetos, do teu casamento, da tua vida social. Dá-me, filho meu, o teu coração. Rendição, entrega, o espírito do reino. Não podemos nos apropriar do reino sem o espírito do reino. Não podemos nos apropriar de Cristo sem o espírito de Cristo. É princípio isso aqui, ó. O espírito de Cristo é a entrega absoluta, obediência absoluta, rendição absoluta, sem reservas. Eu sei que é um processo. Estamos falando aqui de um processo. Você não vai sair daqui, entregue, acabou. Não, eu sei que é devagar. Mas temos que começar a observar isso. Começar devagarinho. Vai identificando as coisas no seu coração, na sua vida. Vai identificando, porque Deus vai te mostrar. Deus tem me mostrado, e Deus tem mostrado a todos nós, Ele vai continuar nos mostrando. A pergunta não é se Ele está mostrando, porque mostrar Ele está mostrando, falar Ele está falando, querer Ele quer, bater Ele está batendo. A pergunta é se estamos ouvindo, se estamos abrindo, se estamos nos rendendo a Deus. Essa é a pergunta. Então, no aspecto positivo deste rogo, diante deste rogo divino, que é, dá-me, filho meu, o teu coração, no aspecto positivo é esta rendição, esta entrega, esta preocupação com as coisas de Deus, esta preocupação com a igreja, esta preocupação com a nossa responsabilidade com o ministério, é a preocupação com Deus e com a vontade de Deus. Isto é render o coração, é quando você começa a se preocupar com as coisas de Deus. Os irmãos concordam comigo que nós andamos muito preocupados com muitas coisas, sim ou não? Porque eu ando preocupado com muitas coisas. Eu tenho filhos, eu tenho uma vida, eu tenho uma família, eu tenho responsabilidade social. Todos nós temos. E estamos sempre preocupados em crescer intelectualmente, socialmente, como pessoa, como ser humano. Isso é maravilhoso, isso é lícito, é louvável, é justo, é necessário. Mas que essas preocupações não venham a suplantar as preocupações de Deus, que os nossos projetos não venham suplantar os projetos de Deus, que as nossas vontades não possam estar acima das vontades de Deus. Então, dar o coração de Deus, no aspecto positivo, é desta rendição. Começa a pensar nessas coisas. Como está o teu comprometimento com Deus e a sua palavra? O comprometimento, qual o nível de comprometimento com a igreja? Com o ministério, você faz parte desse ministério. Os irmãos que estão ouvindo lá na internet também fazem parte do ministério declaradamente. Mas qual é o nível de comprometimento com esta causa, que não é minha, que não é do bispo Alexandre, que não são dos pastores, mas que é nossa causa. A causa que não é somente nossa, mas sobretudo é de Deus, a causa de Deus. Afinal de contas, o ministério apostólico, de volta à palavra, é uma voz profética. Olha aqui, ó. Uma voz profética preparando o caminho para a segunda vinda de Deus, viabilizando o processo de salvação, cooperando com Deus na ministração da palavra, porque a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que transforma, que muda vidas. Agora essa mudança tem que começar comigo, com você, conosco. Amém, queridos? Então, no aspecto positivo, doar-se a Deus é essa rendição. Não relute mais, mas começa a se quebrantar diante de Deus, e começa a orar diante de Deus, fala: Senhor, me ajuda a quebrantar o meu coração, me ajuda me ajuda neste posicionamento, porque não vai ser fácil se posicionar contra o seu próprio coração. Para se render a Deus é necessário negar a si mesmo. Para colocar o propósito de Deus em primeiro lugar, é necessário colocar os seus em segundo, terceiro, quarto, quinto e vai embora. Isso não é fácil, vai ser uma luta. Por isso que diz, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam do reino, tomam posse do reino, experimentam o reino. É uma questão de luta espiritual muito grande. Vai requerer esforço, determinação,
decisão, posicionamento, perseverança, sofrimento. É o caminho da cruz, é o caminho do reino. Amém, queridos? Agora, pelo lado negativo, se pelo lado positivo é esta rendição a Deus, esta aproximação com Deus, esse voltar-se a Deus, essa dependência de Deus, é a oração que busca a ajuda de Deus, o poder de Deus. Se por outro lado, negativamente falando, esse doar-se a Deus diz respeito a tratar com as cadeias da alma. É necessário tratar com as cadeias da alma. Quantas cadeias tem em nós? Quantas? Muitas cadeias, queridos. Quando você olha para a sua vida, para a sua família, para o seu viver, para os seus sentimentos, para o seu comportamento como pessoa, aí você percebe que tem tantos entraves aí dentro. Porque quando eu olho para mim, eu percebo muitos entraves, muitas coisas que estorvam, muitas coisas que fazem separação entre nós e Deus. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Os nossos pecados é que nos separam do Senhor. Porque o que me parece é que nós estamos pedindo a Deus e Ele não está ouvindo. Eu quero, quantos aqui não querem? Quantos aqui desejam se apropriar da vida do reino? Diga amém. E nós falamos com fé, e eu tenho certeza que isso é verdadeiro, porque quando eu falo verdadeiramente com Deus. Não estou brincando não, falando que quero não. Só que nós nos deparamos com muitas coisas que precisam ser resolvidas para que esse querer se torne realmente, efetivamente, realidade em nós. Porque Deus, Ele não está surdo para que não nos possa ouvir, e nem com a mão encolhida para que não possa nos salvar, mas como diz o texto, né, de Isaías 59, os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Os nossos pecados, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, as nossas indiferenças, o nosso individualismo, porque vivemos tempo de individualismo, vivemos tempo de grande egoísmo pessoal. As pessoas estão preocupadas com si próprias, ninguém está preocupado com o outro, com o sofrimento do outro, problema do outro, cada um com seus problemas, preocupação com a sua família, com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu dinheiro, com a sua casa, com o seu alimento, com os seus passeios, com as suas coisas, e nada o outro. Quando quer o bem para você, ainda que peça pelo outro, abençoa o outro também, Jesus, abençoa o outro também, mas que abençoe a mim. Nós não falamos, mas pensamos e agimos dessa forma. Quer ver uma coisa? Quanto nós nos preocupamos com os miseráveis, com os pobres, com os destituídos, com aqueles que estão deitados nas calçadas, com aqueles que são mendigos, com aqueles que são viciados. Quanto nós estamos preocupando com os presidiários que estão presos, escravos do pecado. Quanto nós nos preocupamos com os miseráveis, aqueles que estão passando fome, no mundo todo, não somente no continente africano, mas no mundo todo, sobretudo no continente africano. Por isso que ter fome e sede de justiça é querer que Cristo venha para que haja justiça neste mundo, para que seja posto um fim nessa mazela, nessa miséria que vive a humanidade por causa do pecado, por causa do coração do homem, por causa das maldades, das autoridades, das injustiças, da desigualdade social, da má distribuição de renda. Será que estamos preocupados com as pessoas? Sempre cada um preocupado com o seu umbigo, com o seu quadrado, com a sua vida. Então quando se diz, dá-me, filho meu, o teu coração, é justamente isso, essa decisão em começar a compartilhar, começar a olhar para o outro, começar a tratar com as mazelas da alma, com as cadeias, com as correntes que nos prendem, o egoísmo, essa indiferença às pessoas, o preconceito com o outro, sempre estamos predispostos ao preconceito. Se você passar, quer ver? Olha só o que eu vou falar aqui, você passa por um lugar, qualquer lugar que você pensar aí na sua vida, se tiver ali alguns mendigos caídos no chão, com uma garrafa de cachaça ali talvez, não sei, uma droga, um cigarro de maconha, você passa de longe ou você passa perto? Não, fala a verdade aí, longe ou perto? Afinal de contas são os demônios, né? Ali tem demônio ali, ó. É ser humano, como você, como eu, somos irmãos, estamos no mesmo barco, somos criaturas de Deus,
Só tem uma diferençazinha pequena entre nós e eles, entre você e ele, que ele talvez não teve a mesma oportunidade que você teve na vida. Mas esse preconceito é da alma, é do coração, são cadeias que nos afastam de Deus e que nos afastam das pessoas. Por isso que toda a escritura, tanto veterotestamentária como neotestamentária, consiste em uma só coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e viverás. Mas como é difícil amar o outro, como é difícil romper com essas cadeias, romper com essas fronteiras, com essas barreiras dentro de nós. Temos que tratar com a nossa alma, porque o Senhor, Ele deseja tomar posse da igreja, do seu reino. Antes de Cristo tomar posse das nações, do reino deste mundo, Ele vai tomar posse do seu reino, que somos nós. Não vamos nos enganar. O reino não vai ser manifestado, né? não foi manifestado naquele tempo de Jesus, e nem tem sido manifestado até hoje. Se manifestará, mas antes de Jesus descer por esses céus abaixo, se manifestando, glorioso, poderoso Senhor, tomando posse das nações. Antes disso, Ele vai tomar posse do seu reino, que é a igreja. Ele vai tomar posse do nosso coração. Por isso diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Abre mão aí, abre um pouquinho. Vamos permitir que Deus reine em nós. Vamos permitir que Ele ganhe nosso ser, mas dentro de uma proatividade. Não é proclamar isso, mas fazer com que isso aconteça. Abrindo o coração, se rendendo a Deus, começando a se preocupar com as coisas de Deus, orando a Deus, buscando a Deus, clamando por misericórdia, se aproximando da igreja, congregando efetivamente, aproveitando as oportunidades concedidas a nós, tratando com o coração, tratando com a alma, com aquelas inimizades. Tem inimizade com alguém? Trata com a inimizade. Tem problema com alguém, com o cunhadão folgado, com aquele vizinho que aborrece, contra as pessoas do trabalho, na faculdade? Tem inimizade com a esposa, com o esposo? Tem inimizade com o irmão? Então tem inimizade com Deus. Todas essas inimizades tornam-se em uma inimizade com Deus. Temos que tratar com a alma, tratar com o coração. Então a chave, uma das chaves dessa vitória, dessa experiência da vida do reino, consiste em rendição, em entrega, abrir o coração. Isso é decisão. Amém, queridos? Isso é decisão. Não adianta ficar falando, é decisão. É começar a ter um comportamento diferente. É começar a ter uma vida um pouco mais diferente. Um pouco mais focada em Deus, na verdade, nos outros. Se você passar perto de alguém que você não gosta, se aproxime, fica ali sem graça, ali perto dela ali, ó. Porque é chato você se aproximar de alguém que você não tem relacionamento, que você tem problema, sim ou não? Aquela pessoa que você não fala com ela, que ela não fala contigo, que teve algo que aconteceu no passado, que separou vocês, que distanciou vocês. Então vai se aproximando ali sem graça, igual aquele cachorrinho sem graça, que fica ali assim, meio querendo amizade. Aí você vai se aproximando, aí você vai tratando com o coração, vai quebrando isso. Senhor, me ajuda aí, eu vou lá, Senhor, eu vou lá. Me ajuda, Jesus, eu vou lá. Aí vai tratando. Depois se aproximar, já quebrou o primeiro gelo, já se aproximou, né? Não fala nada, está perto. Se aproxima mais. Puxa assunto. O dia está bonito, né? O sol está chovendo, sem graça. Aí depois você fala assim, ó, naquele dia eu fui errado, me perdoa. Eu preciso de você, isso é importante na minha vida. Isso não é fácil. Isso é espada, isso é cruz. Isso é morrer. Mas é o caminho da vitória. É o espírito messiânico, é o espírito do reino. Esse quebrantamento, essa entrega, esse doar-se, esse serviço, esse posicionamento de servo, e não de Senhor, porque Senhor é Ele, nós somos servos. Então começarmos a tratar com isso, de repente você vai se ver em Deus.
De repente você vai começar a sentir uma alegria que você não sentia. De repente você vai começar a sentir o amor do reino, a luz do reino, a graça do reino, o poder do reino na sua vida. E essa luz vai brilhar e vai contagiar pessoas. E você será um testemunho ou uma testemunha de Deus nessa terra. É isso que é tomar posse do reino. É permitir que Deus trabalhe, é tomar decisões, fazer escolhas que viabilize o processo de salvação orgânica em nossa vida. Quantos entenderam? Diga amém. Pensem nisso. Coloque no seu coração: eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu tenho que estar com Deus. Eu preciso das pessoas. Eu preciso do outro. O outro é maior do que eu. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu tenho que entender que eu não sou nada. Vou parar de discutir no trânsito porque eu quero ser melhor do que os outros motoristas, mas eu não sou nada, eu sou servo deles. Eu vou perdoar aquela pessoa porque aquela pessoa está acima de mim. Eu não sou nada. Eu vou me aproximar de Deus e vou clamar por misericórdia, porque eu não sou nada. Sem Deus eu não sou nada. Todo o poder está nele, toda a graça está nele, toda a capacidade está em Deus. E aí, quando fizermos isso, queridos, vamos começar a experimentar a vida do reino. Vamos começar de fato, em realidade, desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo. No casamento, na vida familiar, na vida social, na vida profissional, na igreja com os irmãos. E se cada um fizer a sua parte, se cada um fizer tomar a sua responsabilidade, quando a igreja se reunir, será uma explosão de virtudes. E nós estaremos sendo salvos a cada dia, sendo transformados a cada dia. E Deus vai tomando posse do nosso coração, e nós tomando posse do coração de Deus. Deus tomando posse do meu coração, e eu tomando posse do coração de Deus. Eu me aproximando de Deus, e Deus se aproximando de mim. Como diz Tiago, capítulo 4 ali, né? Achegai-vos a Deus, e Ele... É isso. É isso. Simples. Um pouco complicado, mais simples. E é assim que nós vamos chegar. É assim que nós vamos caminhar. Nessa base da dependência de Deus. Na base do entendimento que somos servos. Que necessitamos de Deus. Que carecemos do Senhor. Que Ele está acima de nós. Que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Que a vontade de Deus é maior do que a nossa vontade. Que as coisas de Deus são muito mais importantes do que as nossas coisas. Amém? É assim que nós vamos caminhar. E é assim que nós ouviremos do Senhor aquelas belas palavras no dia do tribunal de Cristo. Quando Ele olhar para nós, quando Ele sondar o coração, coração, e perceber que aquele coração foi um coração tratado, foi um coração que se entregou, foi um coração que se rendeu, foi um coração que permitiu que o Evangelho, ou que a semente da verdade entrasse e fosse semeada, um coração frutífero, um coração totalmente dado a Deus e às pessoas. Servo bom e fiel. Bom? Mas bom não só tem um que é Deus? Sim, ele disse isso aí lá para o jovem rico. Mas quem sabe, ele não falará essas palavras para mim e para você. Pastor, porque quem sabe? Isso é falta de fé. Não, quem sabe é porque é uma possibilidade. A vitória é uma possibilidade, não é uma garantia. Garantia é a salvação. Somos salvos em Cristo Jesus, estamos no reino, o Senhor nos redimiu. Temos a vida eterna, glória a Deus pela vida eterna. Como diz o apóstolo Paulo, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nenhuma outra criatura qualquer poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fato consumado e eterno. No entanto, tome posse desses fatos, tome posse desse amor, tome posse desse reino. Abra o seu coração, renda-se a Deus e deixe Ele fazer o resto. Amém, queridos?
o que vier depois é lucro. É lucro. Amém?